A última das irmãs Brofit foi finalmente encontrada e queimada. Essa seria a manchete desse jornal se ele fosse publicado em 1678, quando essa tragédia para a nossa sociedade aconteceu. Entre diversas acusações falsas, muitas mulheres foram para a fogueira, acusadas de bruxaria, por terem se recusado a se deitar com membros do clero e da nobreza. Hoje é o dia da última pira. Entre diversas comemorações e promoções no comércio, uma exposição foi montada no museu com entrada gratuita. A igreja de São Nicolau irá promover uma quermesse e toda a renda arrecadada será destinada à nova ala de queimados do hospital chamada Irmãs Brofit. Apesar de alguns protestantes não terem gostado muito dessa homenagem, dentre eles os descendentes da família Brofit, como o vice-prefeito Teodoro Brofit. Em entrevista, o vice-prefeito disse: utilizar o nome de suas antepassadas mortas na fogueira para a ala de queimados é uma piada de muito mau gosto. Que se dane esses políticos. Eu sou Damian Grant. E por algum motivo, não é algum motivo, por causa do diário da minha mestra, eu fui trazido para cá, Nova Salem. Mesmo não querendo. Eu sou um bruxo da Ordem dos Sigilos. E esse que você está vendo agora é o meu diário. Seja bem-vindo. In the middle of the cove and modern witches you can see magic's real, whole in circus I can see you there. A minha história começa dia 27 de outubro, 4 dias antes do fatídico dia 31 de outubro, onde é comemorada a Dia da Pira. No resto do mundo é Halloween, mas aqui em Nova Salem existe uma data festiva local chamada Dia da Pira por causa das irmãs Brofit. Eu me lembro como se fosse ontem, eu chegando com a minha moto, lá pelo norte, próximo ao porto, e as grandes fábricas essas que não existiam naquela época, pois a cidade de Nova Salem cresceu muito. Como podem ver no mapa, essa é a parte da cidade velha, o tamanho que era Nova Salem, e hoje Nova Salem já ocupa tudo isso. Muito bem, como eu dizia, eu estava logo na entrada da cidade e parei em um local que estava no diário da minha mestra. Era chamado de O Caldeirão Furado. Um nome um pouquinho engraçado para pessoas como nós. Eu entrei, tomei algumas coisas, comi algo, mas infelizmente nada parecia muito estranho. Para mim era só uma cafeteria como outra qualquer, apenas brincando de magia, como os mundanos fazem o tempo todo. Porém, quando eu pedi a conta, me veio a surpresa. O garçom me trouxe aquele negócio que vem a conta dentro pra gente pagar. Só que ao invés de vir a conta, tinha um pequeno mapinha que dizia para eu dar a volta no prédio e entrar pela porta dos fundos. E assim eu fiz. Eu dei a volta, fui para trás e percebi que havia uma cerca de viva e um portão de grade. E as grades, os ferros da grade faziam formatos de pequenas abóboras. Muito sugestivo. Eu abri o portão, que não estava trancado, e fui descendo a rampa. Chegando até um ponto onde na minha frente haviam tanques de gás, provavelmente utilizados na confecção dos alimentos ali do local, né? À minha direita, a entrada para funcionários. E eu já estava quase entrando dentro do caldeirão furado pela parte dos funcionários, quando, de canto de olho, eu vi um ângulo que normalmente seres humanos não estão acostumados a olhar. Era uma curva no corredor, não necessariamente havia algo mágico ali. Era apenas um ângulo muito incomum, uma curva a 73,7 graus. E, lógico, com aqueles tanques de gás e com várias sujeiras na parede, facilmente os seus olhos são levados a olhar para o lado da entrada de funcionários e não para aquele outro lado. E foi para onde eu entrei. Para minha sorte, era realmente ali onde eu deveria ir. Eu continuei descendo uma segunda rampa, que terminava um pequeno gradeado para os esgotos. Assim, toda a água da chuva que caísse nessas rampas iria escorrer para o sistema de esgotos da cidade. Porém, logo ao lado, à esquerda, um pouco elevado para que a água não entrasse por baixo da porta, havia uma porta muito, mas muito mais antiga. Rapidamente eu entrei nessa porta e lá dentro me deparei com 6 pessoas. Haviam 6 pessoas. Bom, eu vou fazer um teste aqui de espírito para ver se eu consigo identificar
algumas coisas aqui. Eu tirei 4 mais 3, 7. Não, eu não tenho investigação, então eu não identifiquei o que eu queria identificar. Mas ali haviam alguns indivíduos bem estranhos. 2 pessoas usando roupas de funcionários do Caldeirão Furado. Havia 2 mulheres e 2 homens. Um deles, um tanto quanto arrogante, já veio ter-se comigo. Eu mal havia chegado e ele já veio perguntando o que gente da sua laia vem fazer por aqui. Bom, era claro que se tratava de um Rosa Cruz. Bom, como membro do grupo dos sigilos, a minha ordem não é muito bem vista pelos Rosa Cruzes, já que eles são todos certinhos e arrumados e cheios dos barangandãs, enquanto que nós sigilosos somos mais reservados e preferimos andar sozinho, o que é mal visto com os bruxos, já que sozinho nós somos mais fracos. Eu tentei ser um pouco tranquilo com ele. Inicialmente, vou fazer aqui um teste de postura para ver se eu consigo lidar com a situação de uma forma não muito violenta. Não foi o caso. E eu acabei me irritando um pouco e falando: Olha, parece que alguém veio pelo bueiro. Não tive uma reação muito legal. Todos começaram a me olhar um pouco estranhos. E o clima ficou um pouco esquisito. Mas antes dos ânimos saírem um pouco do controle, uma parede de cortina que estava no fundo da sala se abriu. E de lá apareceu um senhor de muita idade, realmente muito velho. E começou a falar para todos nós: Sejam bem-vindos ao coven que eu montei agora. Todos vocês foram chamados aqui porque nós estamos próximos de uma data muito importante para Nova Salem e para o mundo inteiro. De repente, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Eu não demorei a perceber que todos haviam meio que ajeitado suas posturas diante daquele sujeito, e até instintivamente eu também havia feito isso. Havia um ar naquele idoso de superioridade, e meio que todos nós estávamos caindo nessa espécie de encanto, apesar de não ser necessariamente mágico. O resumo da ópera é o seguinte: aquele era o Ancilla, o líder de Nova Salem, nos âmbitos mágicos, digamos assim. E, indiretamente, ele estava reunindo bruxos de fora da cidade para resolverem problemas internos da cidade. Digamos que, apesar de conhecer o mundo, o universo mágico de Nova Salem, ele precisava de olhos que não estivessem acostumados com o cenário para ver o que era invisível, assim como o corredor que dava acesso a esse local. Entre um discurso e outro, entre uma conversa e outra, eu acabei recebendo desse senhor uma chave e uma informação de que eu deveria ir para cá. Bom, sem mais delongas, sem nada que me prendesse muito tempo ali, eu peguei a minha moto e parti. Havia um prédio, entre vários outros prédios da Cidade Nova, e era para esse prédio que eu deveria ir. Chegando lá, notei que o elevador não tinha 13º andar, e a chave era do apartamento 13C, ou seja, o apartamento letra C do 13º andar. Peguei o elevador até o 12º e subi o último andar a pé. Foi quando eu descobri por que não havia um 13º andar, o elevador não ia até o 13º andar. Porque o apartamento 13D era um apartamento falso que servia apenas de motor para o elevador, então ele não tinha como subir até ali. O apartamento 13A e 13B haviam sido comprados por um restaurante da região e era usado normalmente por seus funcionários. E quanto ao apartamento 13C, ficou vago por muito, muito tempo. Eu tentei conversar com o recepcionista, não é recepcionista que fala, mas enfim, eu tentei conversar com ele. Vou fazer um teste de postura aqui, mas não consegui nenhuma informação importante, já que eu tirei 2. Realmente os dados não estão do meu lado. Eu apenas cheguei lá, coloquei a chave, abri a porta e entrei no pequeno apartamento. E põe pequeno nisso.
Era só uma sala com uma cozinha, um balcão separando as duas coisas e um banheiro. Não havia nem mesmo um quarto. Havia todos os móveis, havia uma televisão, que não me importa muito, pois eu não costumo assistir televisão. Vida de motoqueiro, né? Eu vivia nas estradas e tal, e não tô acostumado a esse tipo de luxos. Mas havia muitos livros em uma estante, e isso era algo deveras interessante. Muitas capas me eram estranhas, e estar ali me dava um pouco de uma sensação boa, pois minha mestra já esteve aqui. Era um lugar para ela, é um lugar que me lembra dela. Foi um começo um tanto quanto conturbado, essa minha viagem. Eu estava cansado, eu precisava comer alguma coisa e dormir um pouco. E foi o que eu fiz. Eu tentei fazer, se assim digamos, aquele apartamento já tinha passado por muita coisa. Ele estava carregado, estava mal assombrado. E eu acabei sendo afetado por isso. 9 e 6. Segundo a tabela de eventos para casas mal assombradas, vocês podem conferir que, infelizmente, pequenas criaturinhas, gnomos, surgiram de sei lá onde, talvez do quadro da sala que eu não olhei direito, e começaram a puxar o meu lençol do meio da noite. E eu não consegui dormir direito. E eu tentei expulsar essas coisas de lá. Eu tentei primeiro na força bruta, fazer um teste de corpo aqui. Eu tenho combate corporal, então vou sair chutando tudo. Os 9. Eu catei um por um e prendi dentro de um vaso. Eram pequenos gnomos. Por algum motivo, esse apartamento estava infestado dessas criaturas estranhas. E se algum mortal visse isso, seria um grande problema pra gente. Bom, por sorte eu consegui capturar todos eles. Eu até tentei conversar com eles, mas... digamos assim, vou fazer um teste de magia com espírito. Eles não foram muito de papo. Estavam um pouco bravos por eu estar prendendo eles, mas... pô, se eu não prender eles, como é que eu vou dormir? Enfim. Uma boa noite. Eu continuo o meu diário amanhã. Interrompemos a sua programação para avisar que o financiamento coletivo do livro A Assassina, a Guerreira e o Sacerdote está no ar. Não perca a oportunidade de garantir toda a trilogia dos vagabundos em suas mãos. Aproveite e pegue a sua cópia gratuita do Guia de Bolso para Vagabundos diretamente na página da campanha. Acesse o quanto antes catarse.me/trivagaba e ajude a transformar este sonho em realidade. Nada como uma boa noite de sono sem gremlins pra me importunar. Tem essa também. Eu descobri que não são gnomos, são gremlins. Só deixa eu fazer um teste aqui. Mais que 5, acontece o que eu tô imaginando. 4. Não, os gremlins ainda estão lá no pote. Eu mantenho esse pote escondido. Eu vou fazer primeiro aqui um teste de mente pra eu investigar o apartamento. Mente para um bruxo, o que é engraçado, é o meu valor mais baixo. Mas vamos lá, vamos ver isso. Deu 7. Não sei se dá pra ver aqui. 7. Com 2, 9. Não é o suficiente. Eu não consegui identificar algumas coisas secretas nesse apartamento. Posso tentar de novo da próxima vez que eu vim aqui. Acontece que eu não falei muito daquela reunião, né? Bom, deixe-me ser mais um pouco detalhista agora que eu já estou num lugar mais calmo. Não foi tudo tão tranquilo assim. Aquele Rosa Cruz arrogante continuou me infernizando, ainda mais por eu ter desaforado um pouco com ele. Admito a minha culpa nesse caso. E nós acabamos tendo um duelo pacífico de magia. Deixe-me dizer como foi. Vou rolar um dado aqui. Por ser um duelo, nós tínhamos que agir com regras bem colocadas. Só que eu era mais rápido do que ele e consegui agir primeiro. Vantagem de ser um motoqueiro e não uma almofadinha. Então,
acabar de uma vez com tudo isso, sem muito trabalho, eu quis apelar logo de cara. Toquei meu sigilo, virei para ele e comandei: cópia agora! 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Vou gastar um ponto extra de vontade para rolar de novo. 8. Cópia agora! Nesse exato momento, ele estava lá fazendo algum tipo de encantamento, quando atrás dele, bom, nós estávamos a 1,5 metro de distância. Eu posso fazer uma cópia a até 2 metros de distância. É algo que minha mestra me ensinou muito bem. Eu fiz a minha cópia aparecer atrás dele, e a minha cópia age instantaneamente assim que eu a conjuro. Todos os outros magos, bruxos, na verdade, mago é um termo um pouco infantil, que estavam ali naquele coven, que na verdade eram só 5 no total, sem contar o Ancila, os outros 2 eram realmente funcionários do café, que só estavam servindo um cafezinho ali pra gente. Eles perceberam a minha magia e ficaram até que surpresos. Então, a minha cópia, que é uma cópia fidedigna na minha, só que não pode usar magia, enquanto aquele almofadinha tentava conjurar alguma coisa, foi por trás e sentou-lhe, bem dado, um golpe de corrente na cara do almofadinho. Eu tirei 4, porém eu tenho 4 de corpo e eu tenho a perícia de combate corporal, que me dá mais 2. Ou seja, são 6, são 10. E eu consegui acertar bem na cara da almofadinha. Um golpe de que ele não viu de onde veio. Ah, tem isso. Eu preciso fazer um teste de investigação pra almofadinha. Primeiro eu quero rolar um dado. Se eu tirar mais que 5, ele tem a perícia de investigação. 4. Não, ele não tem investigação. Então, deixe-me fazer um teste de investigação pra ele. Um dado mais mente. Vou assumir que ele tem 3 pontos de mente. Mais 6 são 9. Ele não conseguiu prever o meu ataque. Então, vou considerar aqui também a vantagem de subterfúgio, pois foi um ataque que ele não viu. Então, adicionando mais 2, que dá uma margem de acerto de 2 pontos. O gancho é uma arma que tem dano de combate mais 2. É considerado uma arma branca P forte. É um gancho de açougueiro, tá? Só pra explicar. Daquelas que prende carne no açougue com uma corrente. Então, 4 mais 2, 6. Com 2 da vantagem, dá 8. Com um só golpe, logo no início da magia, do duelo, o almofadinha dormiu. Todo mundo viu quando, com apenas um único movimento, eu fiz ele ficar desacordado. Ah, lógico, isso teve um custo pra mim. Um pouco maior do que o necessário, digamos assim, como vocês puderam ver. Além de gastar os 3 pontos de vontade que eu preciso pra executar essa magia, eu gastei mais um aqui pra rerolar o dado, o que dá um custo total de 4 pontos de vontade. Eu fiquei um pouco avoado depois dessa magia. Digamos que eu estou com dor de cabeça e você já entendeu porque eu fui direto pro apartamento dormir. Exatamente por causa disso. Mas o ancião adorou o espetáculo. Foi um espetáculo assim pra, digamos, animar um pouco a reunião. Deixa os dados ali, que eu joguei pra todo lado. Enfim, essa foi o resumo do que aconteceu ontem, que eu não queria ter contado, porque eu tava muito cansado ontem. Eu precisava dormir um pouco. E hoje, uma nova reunião estava marcada. Mas dessa vez, o ancião decidiu conversar com cada um de nós separadamente. Provavelmente eu fui o último, porque já estava cansado. Os outros já devem saber tudo o que tá acontecendo. Bom, eu e aquele almofadinho que dormiu antes da hora. Ai, ai. Continuo depois. Até a próxima. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário.